Já falamos aqui nesse projeto sobre as famosas canetas emagrecedoras, cujo nome científico da droga é agonista do GLP. As mais conhecidas do momento são a semaglutida, que é o Ozempic, ou a tirzepatida ou Mounjaro. Um dos efeitos colaterais desse tipo de medicação é o mau hálito. Quem vai falar para nós sobre esse efeito colateral é o Dr. Saulo Ellery, que é o coordenador do curso de odontologia da Unifor, da Universidade de Fortaleza. Assista até o final para ver por que esse tipo de medicação causa mau hálito e como você conseguirá evitar. Olá pessoal, tudo bom? Sou o Dr. Saulo Ellery, cirurgião bucomaxilofacial. Estou gravando esse vídeo a pedido do meu amigo Dr. Ricardo Pereira para a gente tratar de um assunto que tem surgido na literatura, que é a boca de Ozempic. Com o uso dos agonistas de GLP, o Ozempic, o Mounjaro, a retratutida, a semaglutida, tem surgido repercussões bucais do uso desse medicamento. Alguma dessas repercussões bucais, ela vem de efeitos diretos dessas próprias medicações que está sendo estudado ou como um efeito colateral. De um modo geral, essas medicações, elas lentificam o processo digestivo, retardam o esvaziamento gástrico, levando algumas vezes a um refluxo gastroesofágico. O que isso traz de repercussão na boca? Então, por exemplo, tem surgido esse termo porque um dos possíveis efeitos diretos também, que é a xerostomia, que é conhecido como a boca seca, ou seja, uma diminuição do fluxo salivar na boca. E a gente tem que entender que a saliva, ela tem pontos importantes na saúde bucal. Ela tem um efeito protetor, pela lubrificação, ela tem um efeito no paladar porque a boca fica fluida, mas o efeito protetor, o efeito tampão que a gente fala que a saliva tem, a sua ausência leva a uma possibilidade maior de incidência de cárie. E traz um outro problema que muitos têm percebido de quem utiliza essa medicação, que é a halitose, que é o mau hálito exacerbado por uma presença maior de enxofre, um hálito com um odor desagradável, de pessoas que estão usando essa medicação. E isso é corroborado por dois fatores, tanto a xerostomia, que é a ausência ou a diminuição do fluxo salivar, por conta que ainda está sendo estudado no efeito direto dessas medicações, e outro que é o efeito colateral, pela redução do esvaziamento gástrico, uma lentificação desse esvaziamento gástrico, leva muitas vezes a um refluxo gastroesofágico. Então, essa soma de fatores traz esse hálito desagradável. Então, o que fazer de pessoas que estão, por indicação médica, utilizando essas medicações para reduzir esses efeitos colaterais? Primeira coisa, você tem que procurar um dentista. Você tem que procurar o seu cirurgião dentista na utilização dessas medicações, porque ela pode aumentar essa xerostomia, a incidência de cárie, por conta do efeito protetor, a halitose. Então, a gente vai ter que trabalhar mecanismos, atitudes que o paciente, muitas vezes até com prescrições medicamentosas, para estimular esse fluxo salivar, voltar esse efeito protetor, tratar doenças bucais, porque a associação, eu já tenho um processo carioso, que é a cárie dentária, eu tenho um processo de doença periodontal, por exemplo, a piorreia, como é chamada antigamente, um termo comum. E quando eu associo o efeito da pessoa que já tem essa doença bucal e começa a utilizar essas medicações por uma prescrição médica, então a gente começa a ter uma soma. Eu posso ter uma piora da condição periodontal, eu posso ter uma exacerbação dessa doença da cárie no paciente por conta desse efeito da xerostomia e o refluxo gastroesofágico. Agradecemos ao Dr. Saulo Ellery, que falou para nós sobre Ozempic, Mounjaro e mau hálito. Você acha que o álcool faz bem à saúde? Será que ele faz bem ao coração? Será que ele faz bem ao organismo humano? Venha aprender isso no próximo vídeo.